Agora, então, vamos falar das éticas das virtudes. Agora a gente vai entrar num capítulo que é muito interessante, muito útil, tanto em termos assim, de filosofia mesmo, de reflexão filosófica, como em termos de vida prática. E eu acho muito bonita porque isso é acessível. A gente não está falando assim de teorias, né, muito complexas, não. Mas de experiências que todas nós temos. E é tratar, em primeiro lugar, a ética como um assunto de primeira pessoa, ou seja, eu sou responsável pelas minhas ações, eu vislumbro aquilo que é melhor e eu pondero o que é melhor, porque sempre há bens. E às vezes a renúncia a um bem significa um passo atrás para depois dar um passo à frente, então alcançar um bem superior. Mas a gente está limitado por diversas circunstâncias na vida. Então, essa capacidade de agir com sabedoria, de se voltar para aquilo que é melhor, projetando um fim, isto é realmente um avanço muito grande no nosso, digamos assim, desenvolvimento harmônico da personalidade. Capacidade de assumir projetos, né, e realizá-los. Né? Então, vamos lá. Dentro de uma ética de primeira pessoa, eu vou ler aqui. A virtude é um princípio interior da ação. O mais importante, que é o que confere qualidade moral às nossas decisões livres. E o que são as normas? O que são as regras, os preceitos? São sinalizações exteriores que podem facilitar o caminho. Estão ali. Às vezes a gente vai ver que é melhor ir por ali, às vezes não necessariamente. Por quê? Porque a vida é mais rica do que qualquer sinalização de estrada. Então a gente precisa ter essa sabedoria, esse discernimento. E essas normas, no seu âmbito mais geral, a gente situa na lei moral natural, desses princípios gerais de orientação universais que nos levam a buscar o bem, evitar o mal, né, preservar a saúde, preservar a vida. Então, são princípios que vão orientar a nossa ação, mas não são constrangimentos à minha liberdade individual. E o que é a prudência? É essa capacidade de discernir os meios adequados para se atingir determinados fins. Então, a prudência, na visão aristotélica, é uma espécie assim de... como que a gente poderia dizer? Né? Uma espécie de cocheiro que tem um monte de cavalo bravo e ele sabe orientar. A gente tem os nossos apetites, os nossos impulsos, enfim, as nossas demandas, mas a gente consegue entender como é que a gente governa isso daqui. Né? Por isso que a gente brinca, eu falo que prudência é algo muito necessário para quem exerce qualquer função de autoridade. Desde uma mãe, dentro de casa, um chefe de uma seção, né, um diretor, um gestor. A gente precisa de prudência, especialmente quando há pessoas que dependem das nossas decisões. Só que a gente precisa tomar decisões, porque às vezes a gente quer ser tão prudente que a gente não quer assumir riscos. E é difícil, porque toda decisão implica em abrir mão de algo, provavelmente bom, em função de algo melhor, mas para isso a gente tem que ter circunspecção. Eu preciso olhar no entorno. Então, se exige essa circunspecção, se exige eventualmente pedir um conselho, faz parte da virtude da prudência. Não que necessariamente a gente vai seguir os conselhos que a gente recebe, mas é de bom alvitre contar com um conselho. Por isso as grandes empresas elas têm um conselho. Um órgão, além de um órgão diretor, um órgão de conselho, que pessoas mais experientes, que tenham uma visão talvez mais de fora, e é importante ouvi-los. Então, assim também na vida pessoal. Né? E a gente pode agir com mais prudência. E a prudência seria uma virtude que inere na nossa razão, ou seja, é a nossa capacidade de avaliar racionalmente. Isto é, prudência. Não é o mesmo que astúcia, não é o mesmo que aquele calculismo interesseiro. Isso já não é virtude. Né? Isso é um excesso, né, de cálculo e, às vezes, com uma finalidade que não é nobre. Então, como diria Aristóteles, a virtude está sempre no meio, entre dois extremos. Não se trata de ser uma pessoa indecisa, que não decide, que não é capaz de fechar um assunto. Eu, muitas vezes, quando era chefe da procuradoria, de vez em quando eu ouvia de um colega, sempre do mesmo colega, dizendo: você fecha a questão.
Eu falei, acontece que eu preciso fechar a questão, eu preciso dar um ponto final nesse assunto. E às vezes era difícil, porque de fato são tantas coisas a serem ponderadas que é difícil, só que a gente precisa em algum momento fechar a questão, porque as coisas têm prazo. Então a gente tem que aproveitar o momento, né? Mas é muito difícil, muitas vezes. E não é prudente a gente não fechar a questão, porque em algum momento precisa. Agora, seria imprudente fechar a questão sem ouvir os outros, sem ponderar os aspectos. Então, é realmente algo que é um princípio interior da ação, não tem regras, né? A gente precisa desenvolver isso a partir da própria experiência, da própria vivência, para sermos pessoas mais prudentes. Então, já resumi aqui. Bom, aqui voltando, eu já apresentei esse quadro. A prudência está ali, no âmbito da inteligência. A justiça está ali, no âmbito da vontade. E a temperança e a coragem estão no âmbito dos apetites, né? Então, tudo isso compõe aquela pessoa harmoniosa, porque são as 4 virtudes chamadas cardeais, pela literatura cristã posterior, que são como que eixos de toda a personalidade. Então, uma pessoa justa, uma pessoa corajosa, uma pessoa temperante, uma pessoa prudente, essa pessoa é realmente alguém que inspira, né, em todos os aspectos. Então, esse quadrinho aqui, razão, apetite irascível, apetite concupiscível, e essas perguntas. Quem me governa? Quem harmoniza essas minhas potências? Como educá-las? Por que educá-las? Eu extraí esse slide de uma aula que eu dou, nada mais, nada menos, do que sobre a República de Platão. A República, ele estava imaginando o governo da cidade, da polis. E ele começou a imaginar que a cidade seria assim uma imagem em letras grandes do que acontece na nossa alma. E assim como a gente precisa na cidade perceber quem governa, como, por que a educação na vida civil, também isso a gente pode pensar em relação a nós mesmos, na nossa própria alma. E foi Platão, exatamente no livro A República, quem primeiro identificou as 4 virtudes que depois seriam chamadas de cardeais: a prudência, a justiça, a coragem e a temperança. Então, ele imaginava que quem que governar é a razão, né? E a gente precisa da temperança, e precisa da coragem, e precisa da justiça, e a justiça é harmonizar tudo isso, dar a cada um a quem é devido. E aqui um livro do Peter Drucker, que já faleceu, mas foi um grande escritor da área de administração, muito sábio, muito sensato. Então, olha que interessante, as virtudes cardeais de um líder. Ele está se referindo agora, 3.500 anos depois do Platão, ele está falando que as 4 virtudes que o Platão identificou na República. Só que ele está aplicando isso à vida corporativa. Eu li um livro há uns anos atrás, muito divertido e muito interessante, porque é muito prático, que se chama assim, se Aristóteles fosse o presidente da General Motors. Se não me engano, é esse o título. E é muito interessante, porque ele pega, imagina, uma ideia aristotélica de metafísica, que são os transcendentais do ser, a bondade, a beleza, a unidade, a verdade. Ele diz, se uma grande empresa fosse governada com base no princípio da verdade, da bondade, da beleza e da unidade, iríamos muito bem. Então, são esses princípios, né, que até isso nos faz pensar em algo universal, algo que não perde a atualidade, esses princípios que orientam o agir humano. A gente vive numa sociedade tão diferente, podemos pensar, né, na sociedade inglesa no século XIV, no século XV, e a gente lê Shakespeare, e a gente se vê ali. A gente vê a personalidade, a gente vê as paixões, a gente vê os dilemas. Por quê? Porque esses caras tinham intuições profundas do homem, da pessoa humana. Não reduzia o homem a um feixe de paixões. A pura razão, a pura vontade. A filosofia te faz refletir sobre essas coisas. Será que realmente todo homem, por definição, ele busca o próprio interesse? Nós somos sujeitos individualistas que buscam o autointeresse sempre em tudo? E é isso que explica a vida social? A gente pode questionar. Não são questões novas. É um modo de encarar diferente que teve a modernidade.
que traz luzes em vários aspectos, mas também tem as suas sombras. E é importante a gente refletir, né, para alcançar o nosso próprio discernimento. Então, aqui o virtudes cardeais. 4 são os pontos cardeais. A quaternidade para Jung é perfeição. E olha que legal, gente. Esse esqueminha aqui, ele é diretamente tomista. Santo Tomás de Aquino comenta esse assunto das paixões, né? Esses movimentos involuntários que antecedem ou acompanham a deliberação racional. Então, vejam, ele localiza o amor pelo bem, o ódio pelo mal, a ira, o medo, o gozo, a tristeza, a audácia, a valentia. Tudo isso são impulsos. Enquanto tais, eles não são suscetíveis de um juízo moral. E às vezes a gente se culpa por impulso, só que isso não é suscetível de um juízo moral porque simplesmente não é voluntário. Um elemento essencial do comportamento humano livre, como nós falamos, é a liberdade. Ora, se eu tenho um impulso que não é voluntário, em si, ele não é suscetível de um juízo moral. Mas, quando a gente adquire maturidade, a gente adquire a capacidade de dominar os próprios impulsos. E aí está a virtude. E não significa sufocar os impulsos, significa orientá-los, onde eles possam, de fato, ajudar meritoriamente a nossa ação. Eu me lembro que quando eu era criança, a gente tinha em casa mesa de ping-pong. Eu tenho muitos irmãos e nas férias, primos, amigos, vizinhos, todo mundo ia lá fazer campeonato de ping-pong. Eu gostava de jogar ping-pong. E eu tinha uma irmã que jogava muito bem. Só que ela ficava tão séria que ela jogava assim, eu achava aquilo... Eu não gostava de jogar com ela. Era muito sério aquilo. Eu gostava da bagunça, do jogo, enfim, gostava de jogar, até não jogava mal. Mas como é importante a gente acompanhar, digamos, uma ação de um sorriso, de um ânimo, de a gente comemorar quando ganha um ponto. Não, aquilo lá não me animava, não me entusiasmava tanto. Por quê? Porque o entusiasmo faz parte da boa ação. Aliás, a palavra entusiasmo é muito significativa, porque vem de theos. É a pessoa que está cheia de Deus. É algo divino. Platão falava do daimon, aquele bom espírito, que nos leva a vibrar com as coisas. Então, também essas dimensões, vamos dizer assim, anímicas, elas podem, sim, ganhar mérito, na medida em que a gente as utilize bem, e podem levar a deméritos, na medida em que a gente se deixa arrastar sem o controle racional. Mas, em si mesmas, elas não são suscetíveis de um juízo moral. Aqui mais um quadrinho que fala dessas mesmas paixões, um pouquinho mais sofisticado, que está em um livro que se chama Maturidade. É um livro recente, editado pelo... O autor é Dom Antônio Augusto, é um bispo auxiliar do Rio de Janeiro, que é médico, pediatra, entende bastante de gente, foi da comissão de bioética da CNBB, é um especialista, e ele fala de maturidade de uma maneira extremamente simples e didática. Mas ele falava disso daqui. Ele resume essas ideias. O bem existente me inclina ao amor, o bem ausente, mas previsível, me causa o desejo. O bem possuído gera o prazer. O bem existente, o mal existente me inclina ao ódio, o mal ausente, previsível, me inclina à fuga. O mal possuído gera tristeza, gera angústia. O bem existente desperta a esperança. O bem ausente, previsível, desperta a minha capacidade de audácia e de valentia. O bem possuído me gera alegria. O mal desperta o desespero quando ele está presente. Ausente pode levar ao medo, e possuído me gera raiva. A gente fica indignado diante do mal. Bom, tudo isso são disposições anímicas. E onde é que está a maturidade? Aprender a lidar com isso de uma maneira inteligente, utilizando os nossos recursos intelectuais e morais. E nós podemos ser pessoas muito mais interessantes na medida em que saibamos administrar bem tudo isso. E é uma sabedoria de vida. Tem pessoas que são estáveis, alegremente estáveis, pessoas que são estavelmente ansiosas,
pessoas que são estavelmente tristes. Claro que há dimensões anímicas, até por causas fisiológicas, não estamos nos referindo a isso aqui especificamente, mas sim naquelas atitudes que dependem da nossa decisão. Eu posso querer, como diria o meu sobrinho de 3 anos, eu posso querer. Então, como eu posso querer, se eu quero, isso se torna meritório, porque eu também poderia não querer. Eu posso não querer sair de um determinado modo de ser. Eu digo assim, são coisas do meu caráter. Será que não são coisas da sua falta de caráter? Então, autenticidade é muito importante, mas autenticidade não é o mesmo que grosseria. Então, são distinções que, quando a gente vai amadurecendo, a gente começa a perceber e percebe que a gente pode dar um sentido às nossas atitudes. Eu posso ter um autodomínio em direção a um fim que eu me proponho. Isso me permite alcançar melhores objetivos. Então, as decisões humanas livres, isso aqui resume tudo que a gente falou sobre a ética das virtudes, tendem ao bem. Estamos determinados ao bem pela nossa própria natureza. Mas escolhemos o bem particular, aqui e agora, a decisão singular. E isso está indeterminado, porque somos livres, efetivamente livres. Essas escolhas podem estar orientadas de acordo com um determinado fim. E a noção de fim, telos, implica necessariamente racionalidade, porque só o ser humano é capaz de se impor determinados fins. E as escolhas livres podem gerar uma segunda natureza. Por isso, quando a gente falava virtude é uma repetição de atos, é muito pobre e é insuficiente e às vezes até pode conduzir a erros, pensar assim. Porque é claro que a gente precisa repetir determinados atos para adquirir determinadas disposições. Eu preciso fazer muitos exercícios para adquirir destreza em um determinado instrumento musical. Claro que existe uma repetição de atos. E isso vai facilitar uma disposição estável. Mas não é isso que me faz um pianista. Porque, além disso, eu preciso ter criatividade, interpretação, liberdade. Então, existe ali algo que é repetitivo e existe algo que é criativo. E a virtude está no âmbito da criatividade, está no âmbito do mais íntimo do nosso ser, que envolve treino, claro que existe, qualquer habilidade instrumental exige treino, só que as virtudes, elas dão uma habilidade, talvez aqui uma expressão um pouquinho simplória, mas uma habilidade existencial. A gente sabe viver quando a gente é virtuoso. Por isso que tem muito a ver com felicidade. Pessoas maduras, pessoas livres, que às vezes estão preocupadas com a opinião alheia, mas só até determinado ponto. Por quê? Porque ela não é refém de quem quer que seja, do que quer que seja. Isso é virtude, isso é maturidade. Mas isso não é fácil adquirir, essa liberdade. Então, é todo o progresso espiritual, humano, que podemos ter a partir dessa visão de virtudes. E aqui alguns exemplinhos para a gente finalizar. Em relação à prudência, a auriga virtutum, aquela virtude que rege, que doma, que orienta, que governa, que chefia, é o reto agir, o bom senso, equilíbrio, previdência, a gente prevê, não age imprudentemente. Se eu vou viajar, é bom eu pensar em que hotel eu posso me hospedar. Já tive problemas sérios com isso, a família. Não tinha pensado exatamente onde eram as circunstâncias daquele hotel aparentemente tão baratinho, tão bom. Faltou um pouquinho mais de previdência, porque aí tivemos que mudar correndo para outro hotel. Circunspecção, que significa olhar em torno, o conselho, a sagacidade, a esperteza. Ser prudente é também ser um pouco esperto. Ter uma certa noção de quem são os outros, os interlocutores, se preparar para uma reunião, combinar previamente algumas coisas, pensar numa pauta, num tempo de duração. Uma pessoa prudente faz tudo isso. Uma pessoa imprudente faz reunião, termina a reunião com o propósito de marcar a próxima, para decidir aquilo que a gente não decidiu agora. Então, a gente sofre
com pessoas incompetentes que dirigem reuniões mal dirigidas. Falta prudência aí. Temperança é a virtude mais bonita, é a mais relacionada à beleza. Tem nada mais deselegante que a pessoa histriônica, reclamona, impaciente, incapaz de sofrer com elegância mesmo, que não reclama. Bom, há muita virtude por trás disso. Então, as nossas dores, os nossos desconfortos não precisam ser publicados, né, na internet, aquilo que eu estou comendo aqui e agora, a não ser que eu queira fazer alguma marcação em algum restaurante bacana. E, em princípio, há muitas coisas que sobram. A curiosidade tem muito a ver com intemperança, um interesse mórbido pela vida alheia, por circunstâncias absolutamente relevantes. O que nos leva a isso? O que nos leva a esse descontrole, né, visual, verbal, auditivo, essa incapacidade de apreciar uma boa música, uma boa imagem? O que nos leva a isso? Muitas vezes é simplesmente a intemperança, a falta de moderação, a falta de domínio dos próprios apetites, da nossa tendência ao prazer, ao gosto, que é algo que pode ser muito refinado e trazer muita alegria para o coração. Quando a gente está no nível da temperança, o prazer traz muita alegria. A ordem tem a ver com isso, nada mais bonito do que a ordem, né? Que ela precede a beleza, né? A fortaleza, ousadia, coragem, audácia e, ao mesmo tempo, resiliência, paciência. Não é só a capacidade de enfrentar, mas é também a capacidade de resistir. Isso é fortaleza, isso é coragem. Então, fortaleza, coragem, não tem nada a ver com ser autoritário. Pessoas que gritam, isso não é ser uma pessoa, digamos assim, autoritária que governa bem. Isso é absolutamente desnecessário, isso é um sinal de fraqueza, não é um sinal de fortaleza. A agressividade não denota força, denota fraqueza. Então, é toda assim, uma arte mesmo, né, de nós administrarmos todos esses impulsos, porque eles estão aí, né? E eles aparecem, eles surgem involuntariamente, mas como administrá-los? E, por fim, a justiça, né? Dar a cada um o que lhe é devido, a veracidade, a sinceridade, né? A gratidão. Gratidão, é justo a gente ser agradecido, né? Como é importante, como faz a vida amável, né? Pessoas agradecidas. A magnificência, que é ser capaz de fazer coisas grandes, né? Liberalidade, né? Não precisamos ser mesquinhos, excessivamente calculistas, né? Dizem que há um ditado assim no Brasil, nessas regiões mais do interior, onde a gente vê em até casas modestas uma certa fartura, né? No bolo, no cafezinho. Aí dizem assim: viva a fartura que a miséria ninguém atura. Quer dizer, não existe festa sem excesso, tem que ter um pouquinho a mais, né? Isso é liberalidade, né? Então são atitudes, né, que podem ser mais sábias ou menos sábias na vida. E, finalmente, virtude e felicidade, que é aí que a gente queria chegar, né? Esse é o nosso ponto de partida e o nosso ponto de chegada. As virtudes proporcionam que o homem viva em harmonia consigo mesmo, que suas tendências se saciem e que desfrutem, né, daquela alegria que só o bem pode trazer. O bem traz uma alegria que só ele traz, que os bens em si mesmos não são capazes. Às vezes a gente coloca, até nas pessoas, e nem se diga nos objetos, uma expectativa que nunca vai poder ser satisfeita. Por quê? Porque nós não nos limitamos a esse aspecto, né, sensível, material. Então, a gente acha que a gente vai ser feliz quando a gente comprar aquela bolsa. Às vezes é assim, ou quando X pessoa realmente me vai valorizar. Será que é isso, disso é que depende a minha felicidade? A gente coloca coisas fora de nós. E, no entanto, a gente está tirando o nosso poder.
né? Quando tudo depende de outros objetos, ou pessoas, ou circunstâncias, eu tiro total poder de resolver a minha vida. Agora, quando eu percebo, não, eu sou o senhor da minha história, eu sou o senhor da minha trajetória, eu posso querer, eu posso me orientar numa direção ou noutra. Então, a gente adquire essa liberdade total. A gente fala, às vezes, de uma liberdade interior, né? É possível ser livre, mesmo estando preso. Eu não sei se vocês conhecem essa história, e com ela eu termino, de um empresário, um grande empresário, um homem muito rico, mexicano, que há uns 30 anos atrás foi sequestrado. Ele ficou em cativeiro durante um tempo e ele estava super deprimido lá, depois de meses que ele já estava em cativeiro. E estavam tentando negociar com a família, uma história lá super complicada. E ele não estava barbudo, né? Morava num lugar minúsculo, não tinha, enfim, zero condições dignas. E aí chegou, era o dia do Natal, e o sequestrador, que se comunicava com ele só por voz, me parece que era no andar superior, onde ele estava num porão. Olha, hoje é Natal, você pode escolher o que você quiser. E aí ele teve a seguinte ideia. Ele falou, ele era um homem muito sofisticado, ele queria tomar uísque. Tinha um uísque X que ele amava. Então ele pediu aquele uísque, naquela temperatura, porque ele precisava de alguma coisa. E aí os sequestradores enviaram para ele o tal do uísque. E aí ele ficou olhando para aquele uísque, pensou, e ele disse assim, eu não vou tomar esse uísque. Jogou o uísque fora. A partir daí, ele mudou completamente de atitude. Ele começou a organizar o horário, ele já sabia que era o dia do Natal, já sabia exatamente onde ele estava, começou a fazer exercícios, ficava malhando o dia inteiro, começou a pensar que ia tentar uma fuga. E ele era um homem bastante inteligente, o fato é que ele conseguiu escapar do cativeiro numa circunstância X lá, ele fez um buraco não sei aonde, eu sei que ele escapou em pouquíssimas horas, enfim, é uma história dramática que está registrada em algum vídeo do YouTube, super interessante. Tem um livro? Eu não conheço o livro. Depois a gente dá a referência. E é isso, é a capacidade de se autodeterminar. Eu quero, não preciso ser vítima dessas circunstâncias. Eu não dependo desses sequestradores para ser feliz e para alcançar aqui uma espécie assim de, vamos dizer, né, evasão, pelo menos por uns instantes. Então, não quero. E aí ele realmente é uma história emocionante, porque mostra... Bom, tem muitas histórias emocionantes sobre o poder da liberdade, a gente poderia falar em Viktor Frankl, em quem vocês quisessem, né? Solzhenitsyn também, né? Então tem muita coisa interessante para ser vista sobre isso, mas é muito legal a gente pensar no nosso poder.